Yay, a gente está ao vivo! Então, hoje eu tenho a Cara Wright comigo. Então, oi, cara. Oi! E se vocês estão vendo agora, essa é a primeira da série que a gente está chamando de Histórias de Mudança. E você pode estar encontrando isso no Facebook do Access ou no YouTube do Access Consciousness. E você pode estar vendo ao vivo ou uma tradução traduzida mais tarde, ou a versão em inglês. Então, o nosso primeiro convidado é basicamente em Access Consciousness a gente tem em Access Consciousness a gente tem as barras de Access e é o início de muita mudança e a gente tem muitas ferramentas que mudaram a vida de muita gente. Então, esse mês e cada ano, no dia 10 de setembro é o dia da consciência do suicídio e no próximo mês, dia 10 de outubro, é o dia da saúde mental. Então, vamos celebrar todas essas histórias de mudança de as pessoas que usaram as barras de Access e as ferramentas de Access Consciousness para mudar todo tipo de barreiras na saúde mental, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, pensamentos suicidas. E tudo isso que a gente tem um grupo de pessoas incríveis alinhado para esse mês até outubro para falar sobre essas histórias. E, cara, você é a primeira. Então, eu estou entusiasmada e honrada. E isso é uma das coisas que eu literalmente tenho um desses antes das barras de Access, essa vida e uma vida após as barras de Access. Eu tive uma mudança tão dramática para mim, ainda sou eu, e eu não tenho todas as coisas que eu sempre com o qual lutei antes de encontrar as barras. Então vamos falar sobre isso. Porque tanta gente sente parte dessa campanha esse ano, a gente está chamando Você Não Está Sozinho. E se você for accessconsciousness.com/barra você não está, you are not alone, você tem essas entrevistas que a gente vai ter e uma maneira de encontrar um facilitador local, um praticante que para experienciar as barras de Access. E tem muitas sessões sendo oferecidas por todo mês e no próximo mês de barras de Access. E muita gente, antes de encontrar isso, pensaram: primeiro, não posso mudar isso, o que é que está acontecendo para eles? E segundo, você não está sozinho. Então, vamos voltar, foi 7 anos atrás? Sim, provavelmente é mais tipo 8, sim, tem sido 7, 8 anos. Então, com o que você estava lidando, então, nesse momento e como você era antes? Então, primeiro, uma das coisas que eu amo tanto sobre as barras que eu não saberia até encontrar foi que as barras não é sobre só recuperar, é sobre, na verdade, ser capaz de recuperar e prosperar e criar a vida que você sabe ser possível, que muitos de nós, eu penso que a gente luta com a ideia de a gente sabe que algo mais é possível, que algo não deveria ou deveria aparecer e não aparece. Isso é o que está errado com a gente, porque a gente não pode fazer as coisas melhores. E eu sou diferente. Eu sou uma das pessoas que toda a minha vida eu tenho sido o tipo de pessoa que procura. E eu sempre me perguntei o que mais era possível. Eu, antes de saber que isso era na verdade uma ferramenta, e eu fiz 1 milhão de coisas diferentes. Eu estava em várias coisas metafísicas. Eu também por muita da minha vida, eu fui uma professora de yoga primeiro e depois comecei a especializar-me em todo tipo de coisas de gravidez e parto. E por vários anos fiz a yoga de pré-gravidez e pós-gravidez, fiz meditação. E eu era uma doula. Para quem não sabe o que é uma doula, é uma pessoa que ajuda com o processo de nascimento. E eu adorava tudo isso, e ainda assim eu era muito dissatisfeita de muitas maneiras. E como eu tenho certeza que alguns de vocês estão familiarizados com essa sensação. Ok, então, e através do processo de ser com as pessoas, e durante esse processo, quando você está perto de pessoas grávidas, que é praticamente o que você faz a toda hora, durante essa transição, eu tinha uma ideia definida do que, como a minha vida seria parecer. Eu acabei me casando, e um pouquinho mais tarde na vida, 30, não tanto tempo atrás, e era tipo, ok, agora a gente faz toda a coisa de engravida e tem bebês, e foi o que era assim que a minha vida iria ser. E pouco depois não funcionou. Imagina só! Então,
era falar sobre o homo tópico Você Não Está Sozinho, porque eu era. Eu me senti incrivelmente sozinha, porque não era algo que eu senti que poderia compartilhar com a minha clientela, pessoas com quem eu passei a maioria do tempo, porque estavam grávidas, preparadas para ter um bebê, yoga pré-natal, pré-gravidez, e eu tava tentando engravidar e não estava funcionando. E passou por muito, muito tempo, e enquanto foi andando, passando, eu fiquei mais desmotivada e mais desilusão, enquanto estava tentando me manter positiva e seguindo em frente também, porque isso é uma das coisas também com tudo isso, é ansiedade, depressão, e muitas dessas coisas que as pessoas lutam mentalmente é, é aquela coisa de aguenta firme tudo que está acontecendo na superfície. Se você perguntar para alguém que me conhecia antes, provavelmente nem sabia o que estava acontecendo, porque era tudo uma fachada, sabe? Porque fez para mim era muito mais intenso, era grande. Meu marido, obviamente, sabia o que a gente estava passando, e foi muito estressante no nosso relacionamento e no nosso casamento. E ele é uma grande parte da minha vida, e por isso também o que estava acontecendo foi ainda mais estressante, porque eu continuei me deteriorando. Para todos vocês que tiveram ansiedade e depressão, eu basicamente continuei a ficar pior. E eu tentei tanta coisa. Eu tentei dieta, eu tentei acupuntura, eu tentei chá, eu tentei massagem, praticamente eu tentei tanta coisa. Eu estava disposta a fazer um montão de coisas e também estava disposta a fazer muitas coisas para tentar engravidar também. Então você vai na montanha russa de isso vai funcionar, não vai funcionar. Quando você tenta engravidar, tem essa coisa bem estranha, tem uma lembrança mental que você é uma merda. Sim, a gente não conseguiu novamente. Sim, totalmente. E a gente tentou, basicamente era uma dessas pessoas que agora sabendo o que eu sei, tenho mais conscientização do que na verdade era, mas era uma dessas pessoas que não sabiam, não, não, não tinham qualquer ideia de por que não estava funcionando. Tudo estava ok com meu marido, não encontravam nada de errado comigo, e ainda assim todo mês não dava. Então, cada mês eu ia ansiedade e depressão, e eu teria 4 dias em que eu senti normal e depois começava era tudo novamente. Então, 6 anos nesse caminho, eu estava praticamente, mas estava olhando para trás, eu acho que nem sei quão mal eu estava quando eu estava nisso, mas eu estava super mal. Eu não senti que alguém me pudesse ajudar, especialmente eu mesma. E isso provavelmente foi um dos sentimentos mais intensos, que não sabia como sair disso. Sentia que era um hamster que estava sempre, que não conseguia sair da rodinha. E foi basicamente como estava na minha vida. Então, uau, eu imagino que tentei todas essas coisas e eu me senti mais errada. Eu estou tentando tudo isso e nada está funcionando. Bem, e tenho certeza que vocês tiveram bebês. A comunidade de nascimento é muito verbal, é quase como essas culturas que a história ainda é uma coisa, sabe? Então você ouve todas essas histórias de tipo, ah, porque eu fiz isso e funcionou e eu engravidei. E eu, quer dizer, eu tava desesperada. Então, alguma das merdas que as pessoas fizeram e dizer que isso é o que funciona, quem sabe se isso é o que na verdade aconteceu? Mas quando eu estava nesse estado, cada vez que eu tentei algo que funcionava para alguém e não funcionava para mim, eu estava mais errada e meu corpo estava mais errado e eu tive tanta vergonha com meu corpo e o que não eu estava fazendo que criou, na verdade, muita dor corporal, intensidade, porque eu tinha tanto foco em quão quebrado eu estava. Sim, e você teve ataques de pânico, você teve ansiedade e depressão, ataque de pânico. Sim, o tipo de ataque de pânico que era tipo a gente deve ir no hospital porque era tão mal, eu não conseguia respirar. E era durante a noite. Para todos vocês que têm ansiedade, as noites são uma merda. Você tem essa antecipação da noite chegando e eu simplesmente iria ter tudo isso, a palpitação do coração, a zoeira, tipo zonza, e devo ir ao hospital e estava tão exausta que eu adormecia. E quase o tipo de como eu morri, e quando eu adormecia, eu morria e acordava de manhã e estava tipo,
meio que parecia ressacada de toda essa intensidade. E sim, eu tive ataques de pânico bem intensos por um grande período de tempo. Uau, ok, então. E aí você encontrou as barras de Access? Porque eu conheço você agora e é incrível essas histórias dessas pessoas. E se você é alguém que está aí nisso agora e tem outras pessoas que estão felizes, isso parece impossível como você chegar lá, mas eu conheço você somente após as barras e essas mudanças, então é por isso é tão incrível. É por isso que a gente está tendo essa conversa, é porque a gente está olhando para mudar isso e é diferente para todo mundo, mas como é as barras de access para você, quando você soube e teve uma sessão e como isso foi para você? Então, na verdade, eu estava trabalhando com um amigo e ela fez o tapping e era tipo ajudou por um curto período de tempo e eu depois voltava em tudo isso e então ela na verdade me enviou um vídeo do Dr. Dan Here que era um vídeo bem curto, eu nem me lembro exatamente sobre o que era, não sei o que ele estava falando, provavelmente sobre menos, talvez foi menos que 5 minutos e eu realmente tava tipo, eu não sei o que isso é, mas eu vou ver o que isso é, então eu na verdade olhei online, encontrei uma classe de barras de Access e Fundamento que eram próximas de mim. E eu tava tipo, eu vou aí. Eu nunca tive as minhas barras corridas e eu entrei na minha primeira classe de barras e disse, que raio tá acontecendo? Eu não sabia o que era. Mas eu simplesmente sabia em algum lugar e eu também tava bem deslocada. Eu tava tipo, eu vou tentar qualquer coisa. Então, eu dirigi para minha. Eu fiz as barras e fundamento e no final de semana e eu nunca na minha vida, nunca na minha vida eu voltou atrás, é tipo simplesmente mudou e quando eu primeiro na minha primeira sessão de barras, a coisa legal sobre a minha primeira sessão de barras não dizer que as barras não é somente recuperar, é também na verdade prosperar após isso, porque você começa a saber, aprender coisas sobre você. Quando eu fiz a minha primeira sessão de barras, algumas pessoas têm um senso de. Vão ter o senso e outras pessoas não vão ter a sensação, esse senso de. Mas para mim era tipo, eu me lembro que onde eu estava posicionada era tipo uma classe de barras grandes, eu estava tipo no corredor, eu deitei lá e cada vez que alguém passava eu iria tipo literalmente perceber eles passando. E eu nunca, na verdade, tive esse senso de quão consciente meu corpo e eu estamos de outras pessoas. E era tipo a coisa mais chocante, a sensação mais chocante de verdadeiramente perceber que a gente está consciente das pessoas e ambientes, nossos corpos são conscientes das pessoas, e tanto do que você pensa que é você, não é você, e eu tinha esse senso de como a pessoa passa, eu percebia elas, e eles iriam e teria esse espaço de outra pessoa caminharia, passava e tipo, eu percebia que era diferente, eu, tipo, uou, wow, eu não estou inventando isso. E então as barras não é somente sobre recuperar de algumas dessas coisas, mas é também, na verdade, finalmente ter a finalmente ter um manual de que você não teve quando nasceu, que você deveria ter tido, porque quantos de nós que experienciaram e têm a depressão, a ansiedade, as doenças mentais, eu sentir que você está louco a toda hora, é porque a gente é diferente e a gente está programados diferentes, então você anda toda a sua vida tipo, por que esse lugar não tem qualquer sentido para mim? De todo, porque ninguém é tipo, porque ninguém parece ter a mesma experiência que eu estou tendo. E claro, a gente sempre vai no eu devo estar errado, eu devo ter algo estranho. E as barras foi a primeira coisa que finalmente me levou a mudar a minha perspectiva disso. E que presente fudido, então, quando você disse, todo mundo tá vendo agora e no futuro, você falou estar consciente e que não é tudo nosso, que você disse o manual que você nunca foi dado para você. Então você pensa que alguém passa por você, você acorda de manhã e você é como a gente diz, percebe tristeza ou irritado ou algo assim por todo mundo. E agora toda hora isso acontece, e uma das coisas que a gente fala no Access quando você corre suas barras, isso é diferente do que na verdade isso ser seu. Eu sou consciente disso, eu percebo tristeza, eu percebo depressão, e dá finalmente para você as ferramentas de
não é minha depressão ou tristeza. Ou você pode ter uma história, você tinha coisas intensas acontecendo com você, mas se você adicionar tudo que você está consciente, oh meu Deus, tanto, tanto, e eu não saberia, tipo, essa parte legal sobre a classe de barras é que você tem alguma coisa dos básicos. A gente tem umas ferramentas básicas de Access, é que a gente, são ferramentas diárias tipo 112 ou número de serviços, sabe? Mas é ter a percepção de ter essas pessoas conscientes. Parte da classe de barras, você tem a informação de que você pode estar consciente das pessoas de uma maneira bem tátil. E na sua cabeça é tipo, é tátil, e muito do que eu lutei contra, é, tipo, porque especialmente estudar yoga e todo esse tipo de coisas significantes e sérias, tipo, eu não conseguia retificar muita de mim que estava por debaixo da superfície com esse mundo para você, esse mundo que é para você. Então, quanto na verdade as pessoas escondem, porque se vocês me conhecem agora, eu sou muito irreverente, eu sou muito divertida, engraçada. Eu ser sério e significante no yoga não era exatamente eu. E eu realmente não era dessa maneira. E uma vez ou outra aparece e eu me julgava com isso. Na verdade, eu deveria ter feito yoga de riso, fazer piada de coisas e ser reverente e ser dula, você é suposto ser séria. E eu tava tipo, eu não consigo. E agora tentar manter tudo junto e olha, eu só quero ler isso para você, porque você está tentando esconder essas partes de você, certo? E quando você diz, obrigada, Carol, por essa conversa, as nossas histórias são semelhantes, sim, as noites são uma merda, eu tenho duas visitas nas urgências, pensei que tava, porque tive ataques de pânico, eu tive a minha primeira sessão de barras, e agora nem reconheço a pessoa que era antes das barras, eu tô tão grata por Access Consciousness, então obrigada. Então, isso é sua história também, porque agora, quando você foi na classe, você correu suas barras, e aí, o que você diria agora para alguém aí no mundo que está preso nas suas coisas, experienciou a ansiedade, depressão? Você informaria eles sobre as barras? Ou o que você diria para eles? Bem, eu diria para eles o que você tem a perder. Experimenta, ou você tem alguém correndo suas barras, ou encontra uma classe e vai em frente. É tipo uma classe de um dia. E se não fizer nada por você, então isso também é legal. E, tipo, eu tenho 100 milhões, eu nem consigo explicar quão diferente eu sou. É tipo, eu sou mais confortável, tô mais confortável na minha pele. Meu marido e eu, na verdade, nunca engravidamos, a gente não tem filhos, a gente não adotou. Porque é tão engraçado porque as pessoas pensam, é tipo, tem uma maneira particular que você deve ser e uma coisa em particular que você segue. Então, eu não desejava adotar crianças. Eu estava, ou vou engravidar ou não iria ter crianças, ter filhos. E você sabe, muito do que estava causando muito da intensidade para mim é que eu tinha esse senso do meu mundo. Se isso não acontecer, então que foda eu faço seguir? Tipo, esse é o meu plano. Tem muita gente planejando de merda, meu plano. Quantas planos de muita gente foi saiu furado porque e essa experiência do Covid, muita gente, então as pessoas, essa intensidade de tudo que você pensou que sua vida seria e você está projetando isso que sua vida vai ser assim, sumiu. E agora? É tipo, eu não penso que alguma vez iria ultrapassar isso, não tivesse descoberto o Access e as barras. E você sabe, a gente estamos super incrivelmente felizes, meu marido e eu, a gente ama nossas vidas. A gente foi numa direção totalmente diferente. Antes do Access, eu acho que eu tive um avião uma vez. Eu. Não, eu tive uma vez sozinha no meu avião. Eu voei várias vezes, mas sempre com a família eu tinha ataques de pânico horríveis, horríveis. Então, no avião, me removeram uma vez, sempre me removeram no avião porque eu era completamente louca, e foi piorando quando a minha ansiedade piorou. Então eu nunca, na verdade, fui em nenhum lugar, eu não pensava que poderia ir em algum lugar e viajar para algum lugar
E pelos últimos 5 anos, tive totalmente viajado, e meu marido e eu viajamos, indo por todo o globo com Access, e eu nunca teria sequer considerado isso uma possibilidade para minha vida. Aí, essa pessoa que era tipo, não, não tem maneira que eu entre no avião, que era mais do que 3 horas. E você teria que me drogar e me apagar e ficar totalmente apagada para entrar no avião. Então, eu totalmente pensei que tinha medo de voar e aí percebi essa ferramenta de que a quem isso pertence é uma pedra preciosa, é tipo, isso não é meu, caraca! Então agora eu vejo as pessoas assim, digam, gente, eu adorava que tivessem a conscientização de tão conscientes de todo mundo que tá nesse avião, que tá fingindo que não são assustados, estando assustados, sendo a pessoa autista no canto e agindo sobre o medo de todo mundo, que fui eu por anos. E não somente eu tive paz com não ter a vida que eu pensava que era suposto ter, eu, na verdade, escolhi coisas que contribuíram para minha vida e que eu nunca teria escolhido antes. E eu estive em vários lugares incríveis, eu mal posso esperar para chegar em lugares logo que essa coisa louca passar. Sim, você agora quer entrar no avião? Sim, eu agora não posso entrar no avião. Mas 10 anos atrás, e muita da minha família, eu tenho uma família bem grande, e também o Randy, e eu diria que se você falar com cada um deles, eu diria para você que eu sou 1 milhão de vezes diferente do que era antes. E você muda. Então, para vocês que acham que nada é mutável e que vocês estão presos, onde vocês estão, novamente, o que você tem a perder? E é tão diferente alguém tá pondo o seu dedo na cabeça e você se sente tão bem, tão relaxado. Meu marido e eu, os dois, a gente basicamente, a cada domingo a gente faz barras e processos corporais de barras e Blood Marys, não processos corporais. E a gente troca barras e a gente passa o domingo fazendo isso. E eu realmente, tanto quanto ansiedade, depressão, eu não tive no nível que tive antes do Access, mas pode ainda ficar. Eu ainda tenho as sensações de o que teria levado você para a gente ficar totalmente parados. E eu usei as barras como uma maneira de eu preciso correr minhas barras, e algumas vezes mais e outras vezes menos. Mas um momento, durante essa experiência do Covid, eu tava tipo, a gente tem que fazer isso mais vezes, porque eu comecei a ter muito mais ansiedade e sair, estar perto de pessoas que é tipo e vendo o que tá acontecendo para eles e chegar em casa e eu comecei a ver que eu tava em um nível de alerta mais alto para quem são pessoas que têm ansiedade, que a gente está falando, você percebe que os seus sintomas, tipo, prontos para. E eu, tipo, corro minhas barras e dá para você esse espaço de volta. Então, eu sou simplesmente grata. Nada que eu alguma vez tentei tem esse tipo de. Você sabe, habilidade para eu fazer isso em casa, com meu marido. E mudar as coisas e continuar a fazer isso. Você sabe quando tentou outras coisas que funcionaram um pouquinho, e eu sei que muitos de nós experienciaram uma sessão de barras que todo mundo é diferente e você continua a ter mais e mais e mais mudança. E pode parecer diferente, você pode dizer que não sente nada quando você corre suas barras pela primeira vez ou pela 20ª vez. Você pode sentir muita coisa, você pode notar alguma da sua ansiedade ser liberada, e é tão diferente para todo mundo. Mas se você está assistindo isso, ou você tropeçou nisso, ou tem alguém com quem você acha que isso poderia ser uma contribuição, você pode perguntar se você pode compartilhar. Você pode ver um vídeo, como você disse, você viu aquele vídeo que a sua amiga compartilhou de 5 minutos do DEM. E você pode ver também, tá ligado à página a iniciativa de Você Não Está Sozinho, You Are Not Alone. Nos próximos meses, que você pode encontrar alguém para correr suas barras, você pode encontrar uma classe, se você não pode sair da sua casa agora. É por isso que a gente está tendo
essas entrevistas para que você pelo menos possa saber o que mais é possível, que você possa ver alguma pessoa pessoalmente, ter alguém pondo as suas mãos na sua cabeça e você pode descobrir o que é isso. E você disse que tem muitas outras ferramentas e coisas com que você pode brincar em casa, mesmo que você não esteja correndo suas barras. As barras são incríveis e o que você falou muito foi essa ferramenta de a quem isso pertence, deixar aí o que você está consciente. Se vocês forem ao site do Dr. Dan Here, tem uma seção de todas as coisas uma secção de todas as coisas gratuitas e tem uma secção de a quem isso pertence. E você pode perguntar, tem um aplicativo que você pode baixar para o seu celular e você pode pôr lembretes, um alarme para você fazer o exercício a quem isso pertence. Sim, porque quando alguém tem, para mim foi sempre eu sempre soube onde eu estava nessa escala de estou bem e estou incrível e vou estar bem na beiradinha. E então essas ferramentas foram um presente porque eu fui capaz de trabalhar com quem eu era a cada 10 segundos e simplesmente saber que as coisas vão mudar e mudaram de uma maneira tão não linear e milagrosa. Então, que é tipo, você sabe, é realmente, realmente mágico. Ok, obrigada por aparecer e compartilhar sua história. E eu amo. E se você, como você disse, você ainda tem esses sentimentos aparecendo, tá ok, você não tá errado. E em dia 10 de setembro você tem o dia você tá ok, você tem e você pode perguntar para você, ok, você tá ok? Provavelmente você, como você falou, nem todo mundo sabia que você estava passando por isso. Então tem algo que você não tem que ser um psicólogo licenciado para você perguntar, hey, como você tá? Você tá ok? E então, falando com alguém, então mesmo dizendo onde eu estava, eu nem sei se era capaz de explicar o que eu estava passando, pelo que eu estava passando, mas ter alguém dizendo, ei, como você está? Era tipo, ou como você está? Como você está? Teria sido um grande presente, então poderia ser deixar as pessoas saberem que você está tão na sua mente, tão com você. Obrigada. E, por favor, sim, se você compartilhar com isso em algum lugar, a gente estaria super gratos. Sim, quem mais? Isso pode ajudar. E se o que eu experienciei puder ajudar uma pessoa, estou super grata por tudo isso. Mais do que grata. Então, obrigada, Cara, por estar aqui, ser tão vulnerável, por dizer para todo mundo. Sim, porque a gente pensa que nós somos sozinhos, nas nossas histórias, e ninguém está passando por isso. Isso é só para você saber que você não está sozinho. Isso vai acontecer para muita gente. Você não tem que esconder ou estar envergonhado com isso. E tem ferramentas que você pode brincar e mudar isso. E como você disse por que não experimentar? Então, a gente convida você para experimentar.